Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiúps, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Espírito Santo. Eh, eu quero começar falando de datas importantes desse mês de junho, né, que é o mês das festas juninas, e vou ler aqui, ó, importante. Dia 5 de junho, nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é um dia muito importante, né. Depois tem todos os santos aí da Igreja Católica, né, Santo Antônio, São Pedro, São João. Mas, assim, também no final do mês a gente tem um dia também importante, que é no dia 29 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e do Dia do Agricultor. Então, para começar, a gente fala sobre isso. Lembrando que a gente está em dias e horários fixos agora no YouTube, sempre às quarta-feiras, às 19 horas. Aqui comigo, 2 diretores. Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, né. Lucas Melo e Júlio Nobre, diretores da Secretaria de Funcionários da Educação do Sindiúps. E eu queria começar, eh, agradeço muito a presença de vocês, mas eu queria começar dizendo o seguinte: a luta pelo reconhecimento profissional de todos os que trabalham nas escolas e nas redes de ensino é pauta genuína da CNTE e do Sindiúps. A gente está falando também dos funcionários de escola, os trabalhadores que trabalham junto com a categoria do magistério, que são importantíssimos. Lucas, muito prazer. Então, nós estamos aqui muito felizes também por poder compartilhar informações e troca de conhecimentos, né, dessas categorias que nós representamos no Sindiúps, né? Estamos aqui com uma pauta muito importante, que é o piso salarial profissional dos funcionários da educação, que é uma luta assim mais atual, né, e que está assim no ápice da discussão nos nossos dias. Para falar a verdade, está na ordem do dia. Mas essa luta não é de agora, né? Se a gente for fazer um resgate histórico nos moldes dos teóricos, nós vamos gastar muito tempo, mas nós vamos falar aqui e dar algumas informações sobre o que o Sindiúps fez ao longo desses anos em que a pasta de funcionários compõe a diretoria do Sindiúps, a diretoria executiva do Sindiúps. Bom, Mas a busca é sempre por valorização, não é isso? sim, Júlio, bom estar com você aqui, muito prazer. Vamos lá, bem-vindo. Obrigado, Tânia. Assim, é importante, né, ter essa sensibilidade, a luta sempre por melhorias, né? E o Lucas, ele militou sempre, né, desde que entrou no Sindiúps, pelos funcionários, né? E eu tenho uns 5 a 7 anos que estou no Sindiúps, sou funcionário, Você é né? bibliotecário, né? Sou bibliotecário e falo, né, pelos funcionários, e estou no chão da escola e entendo as demandas e as necessidades dos funcionários, né. Então é uma luta grande e um desafio enorme ter que falar para essa categoria e também, representar os anseios, né. Lucas, você falou do piso. Quer dizer, isso é uma luta que já vem de muito tempo. Mas como é que está essa luta? A gente já tem uma proposta que já está num caminho de aprovação? Como que está essa nossa luta? sim, Porque é uma luta nacional, né? Não é, é uma luta sozinha do Sindiúps, é uma luta que envolve exatamente. todo mundo. Isso, né? Muitos trabalhadores no Brasil, né? 2,5 milhões de trabalhadores nas É, escolas. Mais de 100 mil trabalhadores no Espírito Santo. exatamente, Tânia. A luta do piso, né, foi sempre um anseio da categoria. E em todas as discussões e formações que a gente fez lá na CNTE, sempre orbitava em torno desse assunto, né? Um dos aspectos mais importantes que eram analisados e discutidos
pelas categorias que iam a Brasília representar todos os funcionários, como você mencionou. Então, o piso, formalmente dizendo e oficialmente falando, ele nasce em 2021, né? Que ele começa a tomar forma e é levado como PL para o Congresso Nacional. E desde então nós estamos aí num vem e vai, não vai e volta, né, nas discussões, nos debates internos da Câmara, e atualmente nós chegamos aí a um consenso, né, de que ele precisa sofrer algumas correções, algumas emendas para ser votado definitivamente. Mas ele já foi votado na Câmara? Como é que Sim, está esse traje como é que está esse caminho, assim? Em que pé a gente está nessa luta? é. Então ele foi votado na Câmara dentro de um formato que não atende à categoria. Por essa razão, ele foi aprovado lá, né, por ampla maioria, e foi reconduzido ou conduzido ao Senado, onde ele está atualmente. Porque lá no Senado nós tivemos que fazer um embate com os senadores e apresentar outras emendas que corrigisse aquele projeto que veio da Câmara dos Deputados, né? Eh, Principalmente porque lá o projeto da Câmara não previa a fonte de recursos para pagar o piso, nem também a inconstitucionalidade de estar vinculado ao piso do magistério, o que é inconstitucional. É, porque o que foi aprovado lá é que seria um piso de 75% do que é o piso do magistério. Exatamente. Mas isso é inconstitucional, né? Porque você É, não pode vincular um piso ao outro, né? exato. Então nós, ajudados aí pelos técnicos da CNTE, e eles já fazem esse trabalho lá junto aos deputados, né, que eles estão próximos, e nós, de quando em vez, a gente vai a Brasília para ajudá-los nessa luta. Esses 75% não é abrangente a todos os funcionários da educação, né, tem aí as categorias em que ele deve ser aplicado, Uhum. né. Então as pessoas que têm formação pedagógica, esses serão contemplados aí com esses 75%, mas tem o pessoal do ensino médio que não serão contemplados com esse valor. Então, nós precisamos muito, viu, atenção aí, funcionários da educação aqui do Estado do Espírito Santo. Nós precisamos muito contar com vocês nessa luta para garantir que o piso seja votado e executado em todo o território nacional, para que vocês possam sair da invisibilidade que vocês estão para uma situação de dignidade de vida, de trabalho, porque vocês estão aí na invisibilidade muito tempo, há muito tempo. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a discussão do piso, ela só aconteceu graças à mobilização das instituições que representam os funcionários e do clamor dos funcionários. Então, eu vou citar Arquimedes, que eu sou bibliotecário, dei-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu deslocarei o mundo, né? Então, a alavanca, né, e o ponto de apoio é um instrumento que serve para movimentar grandes cargas, dependendo da alavanca. Então, quais são os pontos de apoio que os trabalhadores têm que ter? Seria a legislação. E quem faz a legislação são os legisladores, quase que não sai, né? Deputados, Deputados, senadores, deputados senadores. estaduais. Justamente, esse ano nós temos, né, momento de eleição, vamos colocar, né, trocar 2/3 do Senado. Então, temos que escolher, né, categoria, senadores e deputados que nos ajudem nessa luta pelo piso, né? Então, a categoria está na rua, nós estamos fazendo manifestação, ninguém ganha nada de graça. Tudo que nós estamos aqui
discutindo, graças à luta dos trabalhadores organizados, né? Então, também, filiem-se e nos ajudem nessa discussão. Lucas, voltando ao piso, Hum. são 3 pilares daquilo que vocês acrescentaram ao que foi aprovado na Câmara, que seria formação profissional específica, piso salarial profissional nacional com base nos planos de carreira em cada unidade da federação e jornada de trabalho compatível com o cargo e com possibilidade de acúmulo para poder aumentar o salário. Dá para a gente explicar como é que seriam esses 3 pontos assim na prática? Formação profissional específica, o que que o projeto quer dizer com isso? Então, a nossa LDB já A Lei de temos, né? Diretrizes e Bases a- da Educação. Exatamente, né? Já nos dava essa direção, né? De que, além dela dizer quem eram os profissionais da educação, né? As categorias, ela também dizia que, para que esses trabalhadores fossem reconhecidos, eles precisavam de formação profissional. E eles precisam, então, de ter formação pedagógica. Inclusive, nós tivemos uma luta muito recente para dar formação profissional a esses funcionários. No O 7º binário que o Sindiúpes fez. Isso, e Sim. também, Digital, foi antes digital disso, e também foi presencial, né? Ou não? Eu não sei. não, Não, foi 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 digital, webinário, né? no é webinário, webinário, aham, foi virtual, né? virtual. Então, nós, antes do webinário, nós tivemos aí, né, várias lutas para isso acontecer. Teve o pró-funcionário. Temos o profissionário aqui, que nós tivemos aqui muita procura, né? Formamos aí quase 300 pessoas, né, em diferentes cursos. Mas agora nós precisávamos de também que esses profissionais fossem reconhecidos nos planos de carreira que o piso nacional contempla, Uhum, né? Então, a valorização é importante, né? A formação é importante para a valorização acontecer. uhum. Então, nós não podemos mais, como vinha acontecendo, que os trabalhadores ficassem apenas no nível secundário e não eram valorizados. Agora nós temos todos os mecanismos para que o profissional da educação, ou aquele que quer ser profissional da educação, possa se formar adequadamente e ser contemplado com o piso, tendo uma jornada compatível e também um concurso público para que ele seja resguardado em sua carreira. É uma questão também de identidade. Quem são os funcionários Ótima da pergunta. educação, né? É o bibliotecário, é o porteiro, né? O Lucas já até mencionou. Mas, assim, nós já somos reconhecidos como funcionários da educação e nós já temos legislação que contempla tudo isso. Só que estar na lei não garante, né? A gente precisa que haja cumprimento. E a gente só vai conseguir isso nas lutas, conversando, igual a gente foi em Brasília pressionar, né? E conversar com os senadores, né? Como é que está a posição dos nossos senadores aqui? Eles apoiam a luta dos trabalhadores funcionários da educação? Essa discussão, ela está paralisada. Eu e o Lucas, nós estivemos no gabinete dos senadores, quando estivemos em Brasília, mas eles não se encontravam lá, porque eles já estavam em campanha, né? Estavam nas bases. Nós deixamos o contato, né? E continuamos, né? Com esse contato. Nós tivemos uma devolutiva muito boa, né? Dos assessores do Contarato, né? Que já conhecia o projeto, que tem interesse pelo projeto. Agora, os outros 2 senadores, a gente não conseguiu essa devolutiva. A gente só deixou, né, o material e os nossos contatos. Nós estamos aguardando, né, esse contato para a gente fazer essa discussão, né, que é muito importante. E eu quero me dirigir, então, aqui à categoria, ou às categorias, Tânia,
a fazer esse chamamento, né? E nós estamos próximos às eleições, e este ano a gente vai eleger senadores e deputados estaduais, entre outros, e deputados federais e estaduais também, né? Uhum. Mas o que nos interessa, que é uma luta nacional, são os deputados federais e os senadores. E nós temos que escolher senadores e deputados que estão dentro, que fazem a luta da nossa pauta. Então, o Contarato, né, é um senador que está sempre lutando pelos funcionários, também pelo magistério. Então, os deputados federais daqui estão ainda um pouco distantes da nossa luta, mas entrará aí alguns que são candidatos que vão lutar pela nossa causa e nós queremos contar, você funcionário, você funcionária da educação, que na hora de votar pense naqueles que apoiarão essa pauta, né? Essa luta que nós temos há muito tempo. Da valorização, do Isso. piso, da visibilidade que Sim, esse trabalhador não tem. Exatamente. E é sobre isso, Júlio, que eu queria que você falasse. Você está no chão da escola. E esse trabalhador, por exemplo, quando falta o bibliotecário ou quando falta o cuidador, a, a rotina da escola muda. Quer dizer, esse trabalhador tem uma importância enorme, mas ele não é visto dessa forma. E é uma luta do Sindiúps para que ele seja visto. sim. Essa questão de ser essencial para a educação, no dia a dia, na prática, isso acontece, porque a gente também tem o prazer de trabalhar na educação, que a educação é a condição de você transformar, né, vidas. E como a gente trabalha em escola pública, né, maior forma de se manifestar e de progressão social, mobilidade social, é a partir do estudo, né? Então, eu converso muito, né? Eu trabalho numa escola de primeiro ao quinto ano, então eles já têm projeto de vida, né? E eu falo com eles, o primeiro projeto é estudar, porque sem estudo você não chega a lugar nenhum. Só que a realidade é o seguinte, por exemplo, quando tem um recesso escolar, nós somos essenciais, Porque né? vocês trabalham 40 horas, não é isso? Sim, O sim. professor não. O professor tem uma carga horária específica, né? 25 horas ou 40 horas. É, Mas vocês passam o tempo todo na escola, o dia sim, inteiro na sim, sim. escola. E nós trabalhamos, assim, os professores da minha escola de tempo integral, também 40 horas. No recesso escolar, eles são essenciais e vão para o recesso. Os cuidadores, os bibliotecários, né? É, os funcionários da cozinha, eles vão para a escola sem alunos que são, né, a nossa razão de estar lá, ficar cumprindo horário. Então, não foi ainda regulamentado Quer dizer, tem esse essa. problema, né? Sim, a O gente pessoal precisa da desse limpeza reconhecimento. também tem que Sim, ir, a mesmo gente, não tendo aluno, a não gente tendo é, que fazer nada. a gente é fundamental, mas a gente quer esse reconhecimento na prática, né? Não é só falar. Legislação para isso a gente tem. O que não tem, a gente vai construir. O que é Pois é, necessário para fazer para que a gente consiga atingir, né, essa dignidade? A gente não quer favor. A gente quer que os nossos direitos sejam, né, alcançados e atingidos. Então, assim, é muita força que a gente faz, e essa PL 2531 projeto de lei. projeto de lei vai mudar, né, o patamar, e a gente vai ter ganhos assim que a gente lutou há muito tempo. O Lucas milita aí há mais de 20 anos, né, e ele sabe como que é importante. Então a gente está falando e movimentando a categoria para isso. Lucas, falando já para as categorias, quer dizer, o pessoal da limpeza, por exemplo, está fora do escopo desse piso, porque eles são terceirizados e eles também estão lutando pelo piso profissional da limpeza. Também tem o pessoal das merendeiras, da cozinha, por exemplo, também que está fora, que não entra nessa luta do Sindiúps. Entra na luta, mas não serão atingidos por um acaso na hora em que esse projeto for aprovado. Porque eles Tânia, estão terceirizados, não é é, isso?
Ainda Onde, existe. onde são terceirizados? Porque Onde está? tem locais que ainda não é É, terceirizados, né? Então, Entendi. exatamente. Então, assim, a lei do piso nacional, ela contempla a questão da jornada de trabalho, né? Uhum, Compatível com o cargo e a possibilidade de acúmulo nos termos da lei, uhum, né? Agora, nas escolas, nós temos aqui no Espírito Santo um fenômeno, né, que a maioria dos funcionários da educação, eles são terceirizados ou eles são contratados, temporariamente. Então, o rodízio é muito grande, né? E nós entendemos que nós não somos contra os terceirizados, nunca. nós somos contra a terceirização, né? E nossa luta contempla eles, a gente conversa com eles, a gente informa eles. Eu mesmo, quando vou visitar escolas, eu vou na cozinha, eu vou em toda a escola, eu visito todos os lugares da escola, ali os assistentes, os cuidadores, até os porteiros, né? Então, esse pessoal, eles vão ter que fazer essa discussão, né? E também negociar com os seus patrões para que a lei a eles seja alcançada, né? Porque eles Uhum, também são invisíveis, são. mesmo terceirizados. E muito mais, eu acho até, É, porque a terceirização ela é de uma exploração absurda, né? sim. exatamente, né? Então, Próximos passos, Lucas, dessa luta. Próximos passos, Júlio. Sim, é a nossa movimentação, né? O Sindiúps não para. Nós temos uma agenda recheada, né? Nós temos plano de visitar as escolas de Cariacica, da Grande Vitória, né? E do interior, para a gente estar fazendo esse diálogo com os funcionários, né? Da importância desse piso, porque, como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Nós somos 2 milhões, mais de 2 milhões de funcionários no Brasil. Mas, por exemplo, de funcionários, esse funcionário é casado, tem filho, sobrinho, né? Lá em casa eu não sou unanimidade, não, mas 90% eu levo comigo. A minha irmã, os meus sobrinhos, eu tenho 22 sobrinhos, né? Então, todos comigo e na luta, né? Então, assim, é, nós estamos na rua, nós estamos nas escolas, né? Nos fóruns de discussões, né? No sindicato, e a gente tem também um plano que no dia do servidor fazer essa discussão, né, no dia do funcionário de escola, é, fazer um seminário para a gente discutir mais, né, Envolver mais a envolver categoria, mais. né? O piso é o ponto de partida. A partir daí, eu quero chegar um dia e falar igual, né, as outras categorias, assim, qual é o teto? Até quanto a gente pode ganhar, né? Então, assim, a gente quer a dignidade do piso, A né? gente começa pelo É, piso, né? é uma Mas a grande luta jornada, ainda, começa com o primeiro passo, né? né? e nós queremos também, Tânia, nessas futuras lutas que vamos encetar, ter o cuidado de colocar nas mesas de negociação com os prefeitos um representante da categoria, né, que leve as demandas, né, para fazer o debate na mesa de negociação. Nós sentimos muito falta disso. Para isso, nós já conversamos com a direção executiva do Sindiúpes, já dialogamos com as coordenações municipais, para que eles nos ajudem a colocar sempre as pautas dos funcionários sobre a mesa e ter uma pessoa adequada, pertencente a essas categorias, para eles também se sentirem contemplados, representados, Representados. né? Não só nas negociações, nas assembleias que fazemos. E nós queremos também dizer para a categoria que nós estaremos levando para vocês esse informativo, né, que dá-nos todos os passos da nossa luta sobre o piso, o que é necessário, o que nós precisamos fazer, porque, queridos, não está garantido, né?
a garantia acontece aqui na nossa realidade, nos municípios, no estado, para que em conversa e nessas disputas a gente consiga que a lei seja cumprida, né, Tânia? Porque o simples fato de estar na Constituição não garante que nós Não. vamos A receber. reforma agrária está na Constituição desde 1988 e até hoje não foi colocada em prática. Então, Pois é. assim, não garante. A luta tem que ser no município, tem que ser em cada escola, porque senão é muito difícil, né, Lucas? Não é fácil. A nossa organização, igual o Lucas falou, em participação nas decisões. Não se cumpre nem o piso do magistério. O Sindiúps, ele trabalha com a participação plena dos funcionários, né? Por exemplo, no plano de cargos e salários, eu participei da discussão. Na discussão que a gente faz com a Secretaria em Cariacica, né, Lucas? Porque a nossa dificuldade é ter voz. Assim, éramos invisíveis, né? Então a gente já tem uma cadeira na pasta dos funcionários. Eu sou funcionário. O Lucas falou por nós há muito tempo. E o Lucas, apesar de ser professor, ele é um dos nossos, porque ele representa os nossos anseios. Mas eu sou funcionário, eu faço parte da luta, eu estou na mesa de negociações, mas assim, o espaço e voz são coisas diferentes. Tem um espaço, tenho falado na medida do possível, mas a gente não consegue chegar em todos os lugares. Então a gente precisa também de mais companheiros, né? Mais operários para a MESSE, porque a MESSE é grande e os operários são poucos, né? Mas nós temos muito operário desgarrado. Para a gente conseguir vencer, a gente precisa capitalizá-los, né? Eles têm que vir para o sindicato. Em nível nacional, o que a CNTE, porque você tem esse contato e tal, o que se prepara? O que a gente está... Quais são os próximos passos? Então, nós temos um secretário da pasta da CNTE, que é o nosso querido Valdivino, né? E ele está aí visitando o Brasil todo, mobilizando não só as lideranças, mas toda a categoria dos funcionários da educação. E nós temos lá em Brasília um GT. É um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que conversa diretamente com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação. Né, que é aquele que vai dar sustentação, né, junto ao Congresso para essa demanda, que é grandiosa e importante para nós, para todos os funcionários. Lá na CNTE, pelos anos que nós estamos aí tramitando nessa luta, né? Eles me apelidaram, eles disseram que eu sou o professor mais funcionário do Brasil. Então, porque eu encarnei realmente essa luta desde o momento que eu entrei no olhar para o sindicato. lado na escola, né, Lucas? Porque não é só... O professor ele tem uma função específica na escola, mas se ele não olhar para o lado do cuidador que está ali com ele, a merendeira que faz a merenda, né, o porteiro que cuida da entrada e da segurança, não dá, né? Não pode. Tem que tem que ter um olhar mais abrangente, Inclusive, né? Tânia, com o profissionário, a nomenclatura desses profissionais mudou, né? Eles não são conhecidos mais como merendeiras, como da limpeza, ou como... Isso tem que mudar também no dia a dia, né? Porque agora eles têm um nome técnico em estrutura para os ASGs, técnico em nutrição escolar, em alimentação escolar, técnico em multimeios didáticos, técnico em secretaria escolar. Então, essas pessoas, quando preparadas e tendo formação, elas também têm um nome que traz dignidade para elas. E isso é muito importante. Isso é legal, muito legal. Entendeu? Entendi. E o nosso negócio, onde nós trabalhamos, é educação. Não pode um funcionário trabalhar no negócio que é educação, não se capacitar, né? Então, um dos fundamentos, né, para a carreira, né, é você estudar para poder progredir, né? Inclusive na carreira, né? Justamente, inclusive na carreira, né? O Plano Nacional de Educação, que começa a ser discutido agora,
próximo decênio, né? Que agora ele vai envolver a questão do funcionário da educação? Com certeza. É um eixo lá, especificamente direcionado para os trabalhadores da educação, funcionários da educação, que exige, entre outras questões, a formação dos planos de carreira, né, nas unidades da federação. Então, todos esses quesitos serão trabalhados Dentro lá. desse plano, desse projeto de lei que está aqui, ele também vai ser absorvido dentro do Plano Nacional de Educação, Exatamente, porque né? o Plano Nacional ele é feito para 10 anos, né? Quer Isso. dizer, 2026, 2036. É. Então, é é uma luta, né? Colocar. Queremos E chegar porque é o lá. seguinte, os municípios têm que fazer, o Estado tem que fazer e o país tem que fazer, né? Então, assim, é uma luta contínua, né, Luca? Não para, né? E nós sabemos, Tânia, que esses trabalhadores, eles têm contato, assim, com os nossos legisladores, né? Ou com aqueles que querem legislar. Então, nós nos dirigimos aos legisladores, aos prefeitos, aos vereadores, Ao aos secretário de aos Educação, secretários de Aos educação, prefeitos, né? Que também volte o seu olhar para essa turma aí, que é essencial na organização da escola, desde o portão, né? Do lado de dentro, esses profissionais são muito importantes para que a escola tenha educação de qualidade. o que a mudança na escala 6x1, ou seja, o fim da escala 6x1, eh, muda na escola? Ou seja, qual a importância dessa mudança para os funcionários da educação? qualidade de vida, primeiro, né? E oportunizar você ganhar mais dinheiro também, né? Porque se você puder fazer o seu serviço, né? Ampliar as suas atividades, isso vai te dar uma remuneração. Há um exemplo, por exemplo, em Cariacica, de profissionais que conseguiram redução de carga horária, né? Não é da educação, não, mas conseguiram. Uhum. Conseguiram mudar a legislação, né, se for necessário. O que é necessário para uma escola melhor? Tem que mudar a legislação? Isso é uma outra discussão que a gente vai fazer, né? Uhum. A princípio, o piso. A partir daí, a gente precisa garantir que esse ganho seja real e que a gente não perca ao longo do tempo, né? Dar um passo para frente e 2 para trás. Mas, por exemplo, os trabalhadores terceirizados, eles não trabalham 40 horas, trabalham 44. Eles vão ter redução de jornada Sim, sem redução do de salário. salário, Sim, né? mas dentro da escola, por que é importante essa luta dentro da escola? Por exemplo, com a falta de profissional, por exemplo, cuidadores, é um desespero nas redes, todas as redes. Está faltando profissional. Então, se reduzir a carga horária, você amplia o número de funcionários, né? Para atender melhor aquela Porque se escola. o trabalho é pesado, trabalhar 40 horas, talvez eu vou fazer outra coisa, né? Com um salário, né? Por isso a discussão do piso. Se eu posso fazer outra coisa, eu vou sair. Então, esse profissional é importante. Então, se você reduz a carga horária, você melhora a qualidade de vida dele, você amplia a oportunidade de trabalho E de também, renda né? também. E E melhora a qualidade, né, E outra dos coisa, funcionários, né, da educação em outra si. coisa, Júlia, nós sabemos que essa luta do Da seis, re- Né? Do fim seis, da Fim da 6 6 por por fim 1. do um. 6 por 1, né, não só traz essa qualidade de vida, mas também reduz a jornada de trabalho para aqueles que são terceirizados, né? É. Então, eles poderão tirar férias junto com os professores, eles poderão ter o recesso, poder passar mais tempo com a família, com os filhos, poder fazer as suas coisas pessoais, né? Então, tudo isso vai facilitar. Então, essa luta do 6 por 1 é nossa, é do povo brasileiro e dos trabalhadores brasileiros. E tem um outro aspecto também que eu vejo que é o seguinte: o trabalhador,
o funcionário de escola, ele também tem filho na escola. Sim. É, Se ele tem mais tempo de ficar com a família, ele vai poder acompanhar o filho na escola, isso. também ter mais tempo para acompanhar o filho na escola. É, E a escola precisa de que o pai acompanhe o filho, de que os pais tenham mais uma proximidade com a escola, poder participar das reuniões, que hoje o trabalhador terceirizado não consegue. não. Ele não consegue ir na escola. O filho está lá, mas ele não consegue ir lá participar da reunião, porque ele tem que trabalhar. Nem mesmo acompanhar o filho no médico, né? Quando é necessário levar o filho ao médico, eles não é permitido eles saírem da Não, escola. se é permitido, é descontado do salário dele. Então, Nem cuidar da n- sua própria saúde, né? É. Porque os nossos profissionais estão ficando doentes. Isso. Dada essa carga horária e a exigência, né, de desempenho com condições precárias, né? então, o fim da escala 6x1 também é uma luta do Sindiúps. Nós Isso, somos, né? né? Estamos A luta dentro é dessa luta unificada, aí, né? necessário, né? Porque vai haver uma mudança de mentalidade também, né? Ah, é uma mudança de 50 anos, Pois assim, é, nas né? relações de trabalho. Exatamente. Então, É isso é uma fundamental, revolução, uma né? revolução. Sim. É. Bom, eu quero saber se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu gostaria, Tânia, de me dirigir à categoria e fazer um chamamento, né? Como o Júlio bem disse aqui, nós estamos em plena mobilização, né? Já conseguimos mobilizar todo o sindicato, né? E agora temos aí uma demanda muito pesada para mobilizar esses profissionais, ajuntá-los, trazê-los para o sindicato, né? Sindicalizá-los e ensinar a eles, mostrar que essa luta ela passa pelo sindicato. Sem o sindicato, nós não estamos representados. Então, o sindicato é muito importante nessa luta. E nós convocamos todos os funcionários da educação, sem distinção, para virem, se filiarem e virem participar dessa luta, fortalecer essa luta e somar conosco, entrar nesse time de luta, porque o Sindiúps é um sindicato combativo que representa todas as categorias da educação. Júlio. Então, nós estamos, né, funcionários, a 2 passos do paraíso. A aprovação, Ah, né? você tem muita Sim, esperança, sim. Júlio. Eu sou otimista. Eu acredito na educação, né? Eu acredito Na luta. acredito na luta, acredito no sindicato, acredito, né? Porque juntos somos mais, juntos somos fortes, né? Você tá com uma camisa aí muito né? bonita, né? A educação E a- cansou de esperar. Sim, e outra coisa, a gente não fez e não faz essa luta sozinho. As demandas daqui não é apenas da categoria dos professores, né? É dos trabalhadores da educação. Então, a aprovação da PL 2531 vai resolver vários problemas da categoria, né? Mas é o piso. Nós estamos, né, No início. sim, e rumo ao céu, né? Que é o lugar onde a gente quer chegar, rumo ao teto. Então tá, foi um prazer enorme receber vocês aqui no Diálogos da Educação. Espero contar com a presença de vocês novamente. À medida que vocês forem fazendo as conquistas, venham aqui para contar para o nosso podcast que a gente tem um público garantido agora. Sim. Toda quarta-feira, às 19 horas. Nós temos um episódio novo discutindo os problemas de toda essa categoria da educação pública, porque não é fácil. O sindicato é apenas uma das formas de luta, né? Um Mas instrumento. um instrumento de luta. E é isso. Então, olha só, É a alavanca. é a alavanca. Eu agradeço muito a sua audiência e até o nosso próximo episódio.